A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal Professor Oséias Pinto. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao estudo da revista Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel, hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, como você pode acompanhar aí na sua tela. A lição 11 tem cujo título Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Como você pode observar nessa imagem aí, representa o que? Ondas elevadas, tempestades no mar, que representa o que? Problemas, adversidades, aflições. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as adversidades, as aflições e principalmente nós vamos falar sobre Jesus Cristo, que é poderoso, que é autossuficiente, que é criador e que tem todo o poder sobre os demônios, sobre as forças da natureza. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre adversidade, sobre problemas, mas nós sabemos que com Cristo no barco nós poderemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Se você é inscrito no nosso canal, glórias a Deus, Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí do nosso canal, para que você seja notificado, para que quando todas as vezes lançarmos nossas aulas, você seja notificado. Compartilhe nossos vídeos, comente, deixe sua sugestão, seus comentários e que Deus te abençoe. Os fundamentos da aula de hoje são textuários objetivos. O textuário encontra-se em Marcos capítulo 4, versículo 41, que nos diz: Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E os objetivos da aula de hoje são 3. Apresentar o poder de Jesus sobre a natureza, mostrar que Jesus tem poder sobre as forças malignas e terceiro, ressaltar que Jesus não mudou. Pois bem, o que nós precisamos conhecer e aprender nessa escola bíblica? Porque esse canal tem como objetivo estudarmos sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso principal meio de estudo aqui. E como faz parte da escola bíblica, então o que nós teremos que aprender nessa aula de hoje, professor? Primeiro, observação importante. Jesus, ele é divino. Mesmo Jesus sendo enviado pelo Pai, como consta em João 3,16, ele não perdeu sua divindade. Por que o Senhor está falando sobre isso, professor Oséias? Para que nós possamos saber que Jesus ele tem poder, que Jesus ele é poderoso, que Jesus ele é eterno. Jesus é divino. Vamos para João, capítulo 14, versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa aula se dará com base em dois fatos. Primeiro, com base na tempestade em alto mar, lá no mar da Galileia. E segundo, sobre a situação daquele endemoniado lá de Gadara. Segundo o Millard Erickson, abre aspas, é correto adorar a Cristo. Ele não é apenas o mais elevado das criaturas, mas é Deus no mesmo sentido, no mesmo grau que o Pai. Ele merece tanto quanto o Pai nosso louvor, nossa adoração e nossa obediência. Um dia, todos vão reconhecer quem e o que é Jesus. Os que acreditam na divindade de Cristo já reconhecem quem Ele é e agem de acordo. Belo Salvador, Senhor das nações, Filho de Deus e Filho do homem, glória e honra, louvor, adoração, agora e para sempre sejam para ti. Munster Jesambuk, 1677. O que o Senhor quer mostrar com isso, professor Oséias? É que Jesus, ele é Deus. E naquela situação, no barco em naufrágio, e o endemoniado de Gadara, ali que vivia nos túmulos, Jesus estava ali com um propósito. E assim também é na minha e na sua vida.
Deus tem propósito na minha e na sua vida. Eu não sei se você está no barco, eu não sei se você está do outro lado, na parte leste do Mar da Galileia, mas o importante é termos Jesus, é estarmos em Jesus. Pois bem, já falamos sobre a divindade de Jesus, com base no livro de João e também com base na teologia sistemática de Millard Erickson. E agora nós vamos falar um pouco sobre a geografia daquela área, daquela região que Jesus estava ali trabalhando com seus discípulos. Como você pode observar na sua tela, aí nós temos uma imagem de satélite mostrando onde está situada a região do Mar da Galileia. A região do Mar da Galileia, como você pode observar, é uma região onde, nesse período aí, tinha essas cidades, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, e assim sucessivamente, ou seja, aquelas decápolis. Foi aí nesse lago, que na verdade não é um mar, porque mar é composto por água salgada, e o Mar da Galileia, ele não é água salgada, é água doce, portanto ele é um lago. Então foi nesse lugar aí onde deu-se essa situação de Jesus no barco, deitado, cansado, e os discípulos: mestre, não te incomodes que pereçamos. E também foi nessa parte leste aí, a sudeste desse lago aí, que o endemoniado de Gadara conversou com Jesus, Jesus expulsou os demônios, a legião. Mas quais são os poderes que Jesus tem? Jesus tem poder para quê? É importante destacar que Jesus tem poder para curar, como você pode observar em Mateus 12,15, que nos diz: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Ele tem poder para perdoar. Marcos 2,5. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Tem poder para expulsar demônios também. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Jesus tem poder para ressuscitar. Vamos para João, capítulo 11, 43, 44. Jesus tem poder para ressuscitar. João, capítulo 11, 43, 44. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Jesus tem poder para multiplicar alimentos. Mateus capítulo 14, versículos 19 a 21. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Ao invés de dar aos discípulos pegaram a cesta e Jesus botou os pães e os peixinhos dentro da cesta. Sim, meu amor, muito bem. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus também tem poder para transformar matéria. Que matéria? Transformar água em vinho. Ele é o Criador. João, capítulo 2, versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Jesus também tem poder sobre a natureza, como também nós já abordamos no início e iremos continuar abordando nessa aula, quando ele pede para o mar se aquietar e o vento também se acalmar. Jesus também, ele tem poder de autoridade. Vamos para Mateus 28, versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, meus irmãos, o que a gente pode tirar de lição, de aprendizado, de tudo isso aí? Porque nós estamos aqui aprendendo, eu estou aqui aprendendo com vocês.
é que Jesus ele é poderoso, ele é o Criador, ele tem poder sobre os demônios, sobre a natureza, tem poder sobre as partículas, sobre as substâncias. Ele é autossuficiente, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo e toda a autoridade foi dada de Deus para o seu Filho, nos céus e na terra. E qual é a lição que a gente vai tirar a partir de hoje? É que nós devemos sempre estar em Jesus. Nós não devemos jamais perder essa comunhão com o Mestre, porque quem está com Jesus está seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa imagem aí, você observa o mapa da região da Palestina, com destaque a região da Galileia, que é ao norte de Israel, norte da Palestina. Foi aí onde Jesus exerceu principalmente seu ministério público, principalmente na cidade de Cafarnaum, como você pode observar. E aí no mar da Galileia se dará o assunto central da nossa aula de hoje. Algumas informações geográficas sobre essa região onde Jesus realizou esses 2 milagres. No caso, o mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, é considerado um mar fechado, que não apresenta comunicação alguma com o oceano, constituindo um vasto lago de águas que sofre a absoluta influência das terras continentais que o circundam. Localiza-se no Oriente Médio. O Mar da Galileia é o maior lago de Israel e faz fronteira entre Israel, Cisjordânia e Jordânia. Tem aproximadamente 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento, situado a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e tem uma profundidade máxima de 45 metros. Hartmann, 2015. Outras curiosidades importantes sobre o Mar da Galileia e curiosidades bíblicas, agora falando. No Velho Testamento, em Números 34:11, Josué 13:27, o Mar da Galileia é chamado de Kineret e deriva da palavra Kinor, que no hebraico significa harpa, porque seu formato natural se assemelha à forma de uma harpa ou lira cristã. Ainda recebe as denominações de Lago de Tiberíades, de Genezaré ou Ginossá. O próprio Jesus Cristo atravessou várias vezes o lago e, em uma delas, andando sobre as águas, conforme relatam os sinópticos como um dos milagres realizados pelo Mestre. Entre os milagres de Jesus está o andar de Jesus sobre as águas, Marcos 6:45 a 52, Mateus 14:22 a 36 e João 6:16 a 21. O acalmar a tempestade, que nós vamos falar já. Lucas 8:22 a 25, Mateus 8:23 a 27, Marcos 4:35 a 41. E a pesca milagrosa, que poderemos observar em Lucas 5:1 a 11. Agora vamos aprofundar nossa aula agora sobre o assunto da lição propriamente dita. O poder de Jesus sobre a natureza. Segundo MacArthur, o vento é comum naquele lago. De maio a outubro, os ventos fortes frequentemente varrem os estreitos desfiladeiros circuncindantes a esse vale, causando tempestades extremamente repentinas e violentas. Comentário bíblico MacArthur. Henry Daniel Hobbes afirma: não raro, no Mar da Galileia ocorria tempestades no inverno. O vento cadim, que é frio e seco, que torna o ar claro como cristal, baixando a temperatura cerca de 18 graus. Então, o que a gente pode já ter de conhecimento com base em todas essas curiosidades bíblicas e geográficas é que os discípulos e Jesus, discípulos, boa parte deles eram pescadores. Cabe ressaltar, diga-se de passagem, que os pescadores eram uma das classes sociais menos desvalorizadas da época, certo? E Jesus estava com aqueles discípulos. Jesus falou: vamos para o outro lado. E é importante destacar que naquela época não tinha bússola, não tinha GPS, tá?
Mesmo que os discípulos fossem profissionais do mar, mesmo assim, essas forças da natureza estavam provando a fé dos discípulos. Mas não de Jesus, porque Jesus tinha um propósito com tudo isso. O propósito de Jesus não era só atravessar o lago, não era só sobreviver e vencer a tempestade. Tinha um propósito maior que nós vamos abordar nessa aula. Marcos, capítulo 4, 39 a 41. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Mas antes disso, o mar estava muito bravo e o barco estava quase afundando. Sim, meu amor, verdade. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Segundo o comentário bíblico MacArthur, essa ordem que Jesus deu, através de duas frases, aquiete-se, acalme-se, literalmente quer dizer o quê? Fique em silêncio, seja amordaçado. Quando o Criador deu a ordem, os elementos naturais dessa tempestade cessaram de imediato, porque Jesus é o Criador. Como diz lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Como diz também lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali representa o quê? A divina trindade, como também foi no batismo de Jesus. Então, quem acalmou o mar, acalmou a tempestade nesse momento foi o próprio Criador, o mesmo Criador que criou a atmosfera, criou o vento, criou o mar, ele mesmo. Isso, e criou também tudo. É a minha filha que está falando, né, pessoal? Então, ela está aqui aprendendo comigo também. Como você pode observar na sua tela, águas significa o quê? Morte, simbolizam morte, segundo a Bíblia Sagrada. Certo? E por que nós vamos fazer essa comparação? Porque Jesus e seus discípulos estão no barco, que estão em alto mar e tem uma grande tempestade. Então, eles estão passando por dificuldades, por adversidades. E quem de nós não está passando por dificuldades, por adversidades? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades na vida espiritual, dificuldade na vida familiar, seja qual for o problema. O importante é sabermos que nós podemos contar com Jesus, com o Criador. Ele quer de mim e de você o quê? Fé. Como ele falou, se tivermos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu e você poderemos dizer: monte, mude-se desse lugar. Mas antes de falar essas coisas que o João falou, depois da semente de mostarda, olha, a semente de mostarda é a melhor de todas as sementes. Ah, que bom, minha filha. Obrigado pela informação. Então, águas quer dizer o quê? Simbolizam morte. Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O mar representa também o quê? A adversidade, perigo. Vamos para Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. A história da travessia do povo hebreu, né? Atravessando o Mar Vermelho. E a história de Moisés. É, minha filha, a história de Moisés. Essa imagem, meus irmãos, vocês podem observar nessa imagem tirada de satélite, a gente pode observar a geografia onde se deu a realização desses milagres de Jesus, né? Com destaque, né, a região da Galileia, ao norte de Jerusalém, como vocês podem observar, ou melhor, ao norte de Israel. E foi nessa região aí do mar da Galileia, região da Gadara, que você pode observar aí o afogamento dos porcos. Temos o lago ali também onde Jesus acalmou o mar, tempestade. Essa região de Gerasa aí, que se deu esses milagres aí.
Agora eu chamo aqui a minha e a sua atenção para o segundo milagre, que é o propósito dessa travessia de Jesus para essa região. É importante destacar que essa região leste do Mar da Galileia, ela era uma região pouco povoada, ou melhor, despovoada, e Jesus tinha um propósito com essa travessia. Ele não queria apenas ficar longe da população que ele já tinha alimentado, que ele já tinha ministrado sobre as suas parábolas. Ele tinha um propósito maior. Então, o que a gente já pode tirar de lição com isso? É que não importa se nós estamos em alto mar, não importa se a gente não está sabendo para onde estamos indo, não importa se a gente não sabe o dia da manhã. O importante é estarmos em Cristo, como fala em Efésios. Porque todas as lutas, todas as dificuldades, elas têm um propósito maior. Deus é um Deus de propósito. Então, saiba que eu e você podemos estar numa luta, num alto mar, mas que Jesus vai fazer com que a gente atravesse e amanhã o nome de Jesus seja glorificado, vidas venham ser salvas, vidas venham ser libertas, como vamos ver a partir de agora. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muito. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 12.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13. Aí está o propósito de Jesus pedir aos seus discípulos para arrumar para o outro lado do lago da Galileia, que era o quê? Salvar esse homem cheio de espíritos malignos. Uma legião é formada especialmente por 6.000 soldados no antigo Império Romano. E o que a gente pode conhecer sobre tudo isso, sobre esse contexto, é que o Satanás ele tem propósito, ele tem projetos de dominar regiões, de dominar lugares, com seus espíritos malignos, porque ele sabe que ele já está condenado. E esses demônios, eles já sabiam que já estavam condenados, mas eles não queriam ir logo para o abismo para sofrer. Porque lá em Apocalipse fala que o Satanás, seus demônios e todos aqueles que viveram na iniquidade sem aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, eles também serão lançados no abismo. Como você pode observar na sua imagem, é importante a gente tirar essas seguintes lições. Os demônios sabiam que Jesus era divino, o Deus homem. Os demônios também sabem que ele os julgará no tempo divinamente designado. Os demônios também sabiam que Jesus tinha poder e autoridade para enviá-los àquele lugar, se assim o desejasse. Dar o bíblico uma carta. Como diz lá em Tiago, se eu não me engano, Tiago, capítulo 2, versículo 9, que nos diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Nós temos que o quê? Crer, mas obedecer em Jesus. O que adianta os demônios saber que era Jesus, coisa que até os próprios judeus não aceitavam e não reconheciam que Jesus era o Messias, mas os demônios reconheciam, mas mesmo assim eles não obedeciam. Então que possamos confiar e crer em Jesus, porque é
Só em Jesus que nós temos salvação, só em Jesus nós temos vida eterna, é só em Jesus que nós temos acesso ao Pai. Como ele mesmo afirmou: Filipe, como tu pede para eu te mostrar o caminho, mostra-nos o Pai, se eu estou com vocês todos os dias. Então, o nosso Pai, que é bom, que é Deus, nós podemos vê-lo em Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Jesus referia-se a si mesmo como o Deus que controlava tanto o mundo natural como o sobrenatural. Por que Jesus afirmou isso? Observe aí no versículo 5 e 19. Anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Como Deus tem realizado? Deus quem que ele estava falando? Dele mesmo. Como ele falou para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então Jesus mesmo estava se autodeclarando ali mesmo como Deus. E para a nossa conclusão, meus irmãos, é importante sabermos que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele não muda, Deus, ele é eterno. Nós aqui somos como as nuvens inconstantes, como fala lá em Tiago, que nós possamos cada dia buscar mais da presença do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, que possamos dar lugar ao Espírito Santo do Senhor, que venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que vidas venham conhecer a Cristo, venham ser libertas, venham ser salvas, como foi esse homem endemoniado lá de Gadara. Ele foi liberto? Foi, mas ele queria seguir a Jesus? Queria, mas Jesus falou: não, vá e fale para a sua família tudo quanto Deus tem feito na tua vida. E ele foi e pregou nas Decápolis, ou seja, naquelas 10 cidades ali circuncindantes do mar da Galileia. Então Jesus quer o que de mim e de você? Que testemunhemos do amor de Deus, que possamos falar do amor de Deus. As pessoas hoje procuram falar muito de política, de jogadores de futebol, de atores, de tudo mais. Mas poucos querem falar e testemunhar do que Cristo é e do que Cristo fez nas nossas vidas. Porque tem muitas vidas sedentas, necessitadas. O diabo, ele está aí, bramando a quem possa tragar, está ao redor, está na vida de muitas pessoas. Mas eu e você temos que tomar decisão e atitude e buscar fazer o propósito do Senhor. Senhor Deus, abençoe essas famílias, esses irmãos, essas irmãs que estão do outro lado. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, nos dê coragem, nos dê autoridade, unção, sabedoria, para que possamos levar o Teu Evangelho, para que possamos fazer com que pessoas venham conhecer a Ti, Jesus. Perdoa nossos pecados, nos ensine e nos ajude a vivermos os Teus propósitos, como os discípulos viveram os propósitos contigo, Jesus. Guarda os nossos irmãos nos barcos, nas tempestades, Senhor, e nos leve em Tuas mãos para cumprirmos o Teu propósito, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.